Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do BRM News, o seu podcast de notícias diária dos mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu estou aqui com a Érica. E eu sou a Érica e hoje nós temos muitas notícias para comentar, conectando o Brasil, o Espírito Santo e o mundo. Hoje nós vamos falar de inovação, café, política internacional, economia e portos. E hoje a gente começa com uma notícia que enche o capixaba de orgulho. Vitória foi eleita a capital mais inteligente e conectada do Brasil em 2025, superando gigantes como São Paulo e Curitiba. O ranking Connected Smart Cities avaliou diversas áreas como educação, saúde, inovação, mobilidade e até mesmo conectividade. Nessa última pauta, tivemos um aspecto super relevante dessa pesquisa, que foi 100% dos domicílios da capital já possuem acesso e cobertura 5G. Isso mesmo, João. E fora isso, Vitória tem mais de 700 médicos por 100 mil habitantes e 80% das escolas com internet banda larga. Ou seja, é um avanço que mostra como a tecnologia e a qualidade de vida andam juntas em Vitória. E além disso, nessa pesquisa o destaque não foi só Vitória. Outras cidades como Vila Velha, Cariacica, Serra e até Cachoeira de Itapemirim entraram ainda no ranking dentro do top 100, mostrando como o Espírito Santo ele vem se destacando nacionalmente. E dá para dizer que o estado como um todo está consolidando protagonismo, inovação e desenvolvimento urbano. Agora, partindo para a pauta agro, um dado super relevante aqui para o estado é em relação ao consumo de café. E aqui tivemos uma notícia ruim. Foi observado durante o ano de 2025 uma redução de aproximadamente 5,5% do consumo de café no Brasil, segundo um estudo elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Café. E isso justamente no ano que os preços dispararam. Só em agosto, o preço do café solúvel subiu mais de 50%. A alta foi puxada pela quebra da safra do Arábica e pela disparada internacional, com preços subindo 40% em apenas 15 dias. E o Espírito Santo, como o maior produtor de café Conilon do país, sente na pele esses impactos. A expectativa para o ano de 2026 é de uma safra recorde e que pode aliviar o mercado. Contudo, até lá, os preços eles ainda podem permanecer esticados. E agora vamos para a pauta de logística. A Vale deve exportar 82 milhões de toneladas de minério de ferro pelo Porto de Tubarão em 2025, 10 milhões a mais que o ano passado. Isso é possível porque o Porto ele vem fazendo uma série de investimentos pesados em tecnologia, automação de processos, uso de drones, inteligência artificial e até navios com velas que aproveitam a energia do vento para reduzir o consumo de combustível. E falando em crescimento, o setor de panificação no Espírito Santo também está em alta. Só nesse ano já foram abertas mais de 2.300 novas padarias no estado. E não é só o pão francês do dia a dia. Pães de fermentação natural, pães artesanais e padarias virando espaços gastronômicos vêm ganhando cada vez mais relevância aqui no estado. Mas o setor ele também enfrenta alguns desafios, sobretudo com a mão de obra que é muito escassa. E algumas empresas já começam até a apostar no self-checkout. E agora, no cenário internacional, o destaque vai para o encontro de Lula com Donald Trump no evento da ONU. O presidente brasileiro disse que teve uma boa química com o presidente americano. O curioso é que, apesar desse encontro rápido na ONU, já abriu algum espaço para o possível diálogo mais estruturado entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. E Lula ainda aproveitou o encontro para reforçar o interesse que o Brasil possui em industrializar as terras raras, minerais estratégicos e as tecnologias para o futuro. E já no campo econômico, o Tribunal de Contas da União disse que o governo deve mirar no centro da meta fiscal e não no limite inferior. Isso pode forçar mais corte e gerar mais tensão em Brasília. E agora, no campo econômico, o Tribunal de Contas da União decidiu que o governo deve mirar no centro da meta fiscal e não no limite inferior. Isso pode forçar mais cortes e gerar mais tensão em Brasília. Outro destaque é o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5.000, aprovado no Senado, pode beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros. E agora, ainda na pauta política, o Senado ele arquivou a PEC da blindagem que limitava investigações contra parlamentares. A rejeição ela foi unânime dentro da CCJ, mostrando uma sintonia entre a sociedade e o Congresso contra os retrocessos. E agora, falando de inovação, o Mercado Livre apresentou robôs de separação na unidade de São Paulo, capazes de até processar 120 mil itens por dia. Isso reduz até 1 hora o tempo de entrega das encomendas. Já no setor automotivo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores articula um teto de 5% para o imposto seletivo sobre veículos,
alegando que o tributo alto demais pode envelhecer a frota e aumentar a poluição. E agora no mercado financeiro, o Ibovespa renovou a máxima histórica em 146 mil pontos. O dólar voltou a subir, chegando a R$ 5,33. Ou seja, dentro de um cenário tão adverso como esse, precisamos continuar acompanhando toda essa série de disputas políticas, essa instabilidade econômica, diante de um cenário tão cheio de movimentações para seguirmos acompanhando. E assim a gente fecha mais uma edição do BRM News. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais uma edição. Não deixe de nos acompanhar nos outros podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify, e voltaremos novamente amanhã.